Olá, bem-vindos de volta ao mundo de possibilidades. Eu sou a Andrea. Continuamos hoje nossa jornada através do livro A Sua Fé é a Sua Fortuna, de Neville Goddard. Já exploramos os capítulos do 1 ao 6 e agora estamos prontos para continuar nossa jornada e explorar os ensinamentos de Neville. Então vamos ao vídeo? Um bom áudio para vocês. Capítulo 7. Seja feita a vossa vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Esta declaração não é uma renúncia total de si mesmo, pois, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O homem não percebe que a consciência é o pai quem faz o trabalho, então, ele tenta expressar aquilo que ele ainda não é consciente de ser. Tais esforços estão fadados ao fracasso, somente o presente pode ser manifesto. A menos que eu já seja consciente do que eu busco, eu não saberei o que encontrar. Deus, sua consciência, é a substância e a plenitude de tudo. A vontade de Deus é o reconhecimento daquilo que se é, e não daquilo que se será. Quando você ler seja feita a vossa vontade, pense, a tua vontade, está feita. As obras já estão consumadas. O princípio pelo qual todas as coisas se tornam visíveis é eterno. No entanto, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e que ainda não entraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, todavia, as revela a nós por intermédio do Espírito. Porque o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10. Quando um escultor olha para uma pedra de mármore bruta, ele vê a sua obra de arte terminada, escondida dentro desta pedra não lapidada. O escultor, ao invés de criar a sua obra-prima, apenas precisa remover a parte do mármore que oculta a sua concepção. O mesmo se aplica a você. Dentro de sua consciência não lapidada, se esconde tudo o que você jamais imaginou se ser. O reconhecimento desta verdade irá transformá-lo de um artesão despreparado, que tenta criar o que deseja, em um grande artista que simplesmente expressa aquilo que concebe. A sua reivindicação de que você é agora aquilo que você deseja ser, removerá o véu da escuridão humana, o que revelará perfeitamente a sua reivindicação: eu sou o que desejo ser. Afirmar que eu vou ficar bem é o mesmo que dizer: eu não estou bem. Deus, o Eterno agora, não é enganado por palavras ou vãs repetições. Deus continuamente personifica aquilo que você realmente sente. Assim, as obras de Jesus, que se concebeu um com Deus, eram realizadas quando ele revertia o sentimento de desejar o que lhe faltava, o que geralmente se indica por afirmações que indicam uma vontade ainda não realizada, ou um acontecimento futuro. Por exemplo, eu desejo ser, eu vou ser, eu quero ter. O sentimento de falta, então, era trocado pelo sentimento de estar atendido, de ver o seu desejo realizado, alegando: eu sou, está consumado. Obrigado, Pai. Agora você pode perceber a sabedoria nas palavras do profeta, quando ele afirmou: diga o fraco, eu sou forte. Joel 3, versículo 10. Mas o homem, em sua cegueira, não aceitará os conselhos do profeta, ele continuará a declarar-se como fraco, pobre, miserável, e todas as outras expressões indesejáveis da qual ele tenta se libertar, alegando, em sua ignorância, que ele se livrará destas condições, tendo a esperança de um futuro melhor. Tais pensamentos afrontam diretamente a única lei que um dia poderia libertá-lo. Só existe uma porta através da qual aquilo que você procura pode passar para entrar em seu mundo. Eu sou a porta. João 10, versículo 9. Quando você diz, eu sou, você está declarando ser, em primeira pessoa, no presente do indicativo, e não no futuro. Saiba que eu sou, é estar consciente de ser. A consciência é a única porta. A menos que você seja consciente de ser o que você procura, procuras em vão. Se você julgar as coisas pelas aparências, você continuará a ser escravo das evidências dos seus sentidos.
Para que você quebre esse feitiço hipnótico dos sentidos, foi dito a você: vá para dentro e feche a porta. A porta dos sentidos deve ser fechada antes que a sua nova reivindicação seja realizada. Fechar a porta dos sentidos não é tão difícil quanto parece ser a princípio. Isto é feito sem esforço. É impossível servir a dois senhores ao mesmo tempo. O mestre a quem o homem serve é aquilo que ele está consciente de ser. Eu sou o senhor e mestre daquilo que eu sou consciente de ser. Não é nenhum esforço para mim conjurar a pobreza se eu sou consciente de ser pobre. Meu servo, a pobreza, é obrigado a seguir-me, a consciência da pobreza, enquanto eu sou, o senhor, consciente de ser pobre. Ao invés de lutar contra a evidência dos sentidos, você deve alegar ser o que você deseja ser. Conforme você depositar a sua atenção sobre esta alegação, as portas dos sentidos automaticamente se fecharão contra o seu antigo mestre, aquilo que você estava consciente de ser, e à medida em que você sentir a emoção de ser agora aquilo que você está reivindicando ser verdade sobre si mesmo, as portas dos sentidos se abrirão novamente, revelando a você um novo mundo, sendo a perfeita expressão daquilo que você está consciente de ser. Sigamos o exemplo de Jesus, que percebeu que, como homem, não poderia fazer nada para alterar a imagem de sua necessidade atual. Ele fechou a porta dos seus sentidos contra o seu problema e foi até seu Pai, aquele a quem todas as coisas são possíveis. Tendo negado a evidência de seus sentidos, ele afirmou ser tudo o que, a um momento antes, os seus sentidos lhe diziam que não era. Sabendo que a consciência expressa sua semelhança na terra, ele permaneceu na consciência aclamada até que as portas dos sentidos se abrissem novamente e confirmassem a autoridade do Senhor. Lembre-se, eu sou o Senhor de todas as coisas. Nunca mais use a vontade do homem que afirma, eu vou ser. Seja tão convicto quanto foi Jesus, e afirme, eu sou tudo aquilo que eu penso e sinto que eu sou. Capítulo 8. Nenhum outro Deus. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Isaías 44, versículo 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículos 6 e 7. Não terás nenhum outro Deus além de mim. Pelo tempo em que o homem sustentar a crença em um poder externo a si mesmo, pelo mesmo tempo ele roubará de si próprio a força do ser que ele é de verdade. Cada crença que ele mantém em poderes externos a si, sejam para o bem ou para o mal, se tornarão os moldes das suas imagens e esculturas adoradas. Então Jesus entrou no templo, e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, versículo 12. As crenças na eficácia dos medicamentos para curar, dietas para fortalecer, dinheiro para consertar as coisas, são os produtos ou os cambistas dos quais o poder deve ser retirado, para que se possa então manifestar essas qualidades infalivelmente. Este entendimento é o que expulsa os mercadores do templo. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuário do Deus vivo. Como declarou o próprio Senhor, habitarei neles e entre eles caminharei, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Segundo Coríntios 6, versículos 14, 15 e 16. Os ladrões que te roubam são as suas próprias crenças limitantes. É a sua crença em determinada coisa, e não a coisa em si, que te ajuda. Há apenas um poder, e eu sou ele. Somente por causa da sua crença em coisas externas, é que você acha poder nelas, transferindo o poder que é seu, para um objeto ou condição externa. Perceba que você mesmo é o poder, que equivocadamente, você concede às condições externas. A Bíblia compara o homem teimoso ao camelo que não consegue passar pelo buraco da agulha. A agulha, referida nesta passagem,
na verdade era um pequeno portão nos muros de Jerusalém, que era tão estreito, que um camelo não conseguia passar por ele sem que antes fosse aliviado de sua carga. O homem rico que se deixar sobrecarregar com falsos valores humanos, não conseguirá entrar no reino dos céus até que ele se alivie de sua carga, assim como o camelo que precisava passar por este estreito portão. O homem se sente tão seguro em suas leis humanas, em suas opiniões e crenças, que ele as reveste com uma autoridade que não lhes pertence. Certo de que o seu conhecimento da razão é tudo, ele continua sem saber que eles são apenas aspectos externos de seu estado de espírito. Quando ele percebe que a consciência de uma qualidade exterioriza esta qualidade sem o auxílio de qualquer outro valor, ele estabelece o único valor verdadeiro, a sua própria consciência. O Senhor está em seu templo sagrado. Abacuque 2, versículo 20. A consciência habita dentro daquilo que ela é consciente de ser. O homem é o Senhor e o seu templo. Sabendo que a consciência se objetiva em si mesma, o homem deve perdoar a todos os homens pelo que eles são. Pois ele deve entender que todos eles expressam, sem o auxílio de ninguém, aquilo que eles são conscientes de ser. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado de o Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: Olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então, afirmou-lhe Pedro: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ergue-te e anda, e segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e adorando a Deus, reconheceram que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro com o que lhe acontecerá. Atos 3, versículos do 1 ao 10. Pedro, o homem disciplinado, ou iluminado, sabia que uma mudança de consciência pode produzir uma mudança de expressão. Em vez de se solidarizar com os mendigos da vida humana no portão do templo, ele declarou: Ouro e prata eu não tenho, para te dar, mas aquilo que eu tenho, ou seja, a consciência da liberdade, isto eu te dou. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te que reavives o dom de Deus que habita em ti, segundo Timóteo 1. Versículo 6. Pare de mendigar e afirme-se ser o que você decidir ser. Faça isso e você também vai saltar do seu mundo aleijado para o mundo da liberdade, cantando louvores ao Senhor. Eu sou. Porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Este é o grito de todos os que descobrem a sua consciência de ser como Deus, o Cristo Salvador. O reconhecimento deste fato automaticamente purifica o templo, a sua consciência, dos ladrões e assaltantes, restituindo a você esse domínio sobre as coisas que você perdeu no momento em que você se esqueceu do comando: Não terás outros deuses além de mim. Capítulo 9. O alicerce. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como sábio mestre de obras, lancei o alicerce para que outros edifiquem sobre ele. Entretanto, cada homem deve refletir bem sobre como fará a sua construção. Porque ninguém pode colocar outro alicerce acima do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edificar sobre este alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será manifesta, mas chegará o dia em que ela será confessada, porque ela será testada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada homem. Se a obra que alguém construiu resistir, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém for consumida pelo fogo, este sofrerá prejuízo, ainda assim, será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas de um incêndio.
Não sabeis que sois o templo de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o templo de Deus, este se destruirá, pois o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Que nenhum homem se iluda. Se qualquer um dentre vós se considera sábio de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se tolo para que consiga alcançar a sabedoria. Pois a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que pensam em vão. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida e a morte, assim como o presente e o futuro. Tudo o que existe é vosso, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, versículos 10 ao 23. O alicerce de todas as expressões é a consciência. O homem tenta o quanto pode, mas ele não consegue encontrar uma outra causa para a manifestação que não seja sua consciência de ser. O homem acha que encontrou a causa da doença nos germes, a causa da guerra nas divergências das ideologias políticas, e na ganância. Todas essas descobertas que o homem cataloga como a base de sua sabedoria, são tolices aos olhos de Deus. Há apenas um poder e este poder é Deus, a consciência. Ele mata e faz viver, ele fere e cura, ele faz todas as coisas, boas, más ou indiferentes. O homem se move em um mundo que não é nada mais nada menos do que a sua própria consciência objetivada. Não sabendo disso, ele luta em vão contra os seus reflexos, enquanto mantém vivas a luz e as imagens que as projetam. Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. Eu sou, a consciência, é a luz. O que eu sou consciente de ser, minha concepção de mim mesmo, tais como: eu sou rico, eu sou saudável, eu sou livre. São as imagens. O mundo é um espelho de magnitude que reflete o que eu sou consciente de ser. Pare de tentar mudar o mundo, já que ele é apenas um espelho. As tentativas do homem para mudar o mundo através da força são tão inúteis quanto quebrar um espelho, na esperança de mudar a sua face. Deixe o espelho e mude a sua face. Deixe o mundo e mude as suas concepções de si mesmo. Assim então o seu reflexo será satisfatório. Liberdade ou prisão, satisfação ou frustração, só podem ser diferenciados pela consciência de ser. Independentemente de seu problema, sua duração, ou sua magnitude, uma atenção cuidadosa quanto a estas instruções irá eliminar, em um tempo incrivelmente curto, até mesmo a lembrança destes problemas. Faça a si mesmo esta pergunta: como eu me sentiria se eu fosse livre? No exato momento em que você sinceramente fizer esta pergunta, virá a resposta. Nenhum homem consegue contar aos outros como é a satisfação do seu desejo realizado. Esta sensação permanece dentro de cada indivíduo, somente ele, pode experimentar o sentimento e a alegria desta mudança automática de consciência. O sentimento ou emoção que vem em resposta ao seu auto-questionamento é o estado pai da consciência, a pedra angular, o alicerce sobre o qual a mudança de consciência é construída. Como este sentimento irá se manifestar em realidade, ninguém sabe, mas ele irá. O Pai, a consciência, tem meios que nenhum homem conhece, e a sua lei é imutável. Todas as coisas expressam a sua natureza. Conforme você emana um sentimento, ele se torna a sua natureza. Isto pode levar um instante ou um ano, é inteiramente proporcional ao seu grau de intensidade e convicção. Conforme as dúvidas desaparecem, e você passa a sentir que eu sou o que desejo ser, você começa a desenvolver esse fruto, ou a natureza da coisa que você está se sentindo ser. Quando você compra um chapéu novo ou um novo par de sapatos, você sabe que todo mundo percebe que eles são novos. Você não se sentirá totalmente confortável com esse novo chapéu ou esse novo sapato recém-adquirido, se eles, com o tempo, não se condicionarem ou se adaptarem perfeitamente ao formato da sua cabeça ou dos seus pés, ao ponto em que eles se tornem praticamente uma parte do seu corpo. O mesmo se aplica ao uso dos novos estados de consciência. Quando você se faz a pergunta: como eu me sentiria se o meu desejo fosse realizado exatamente agora?
A resposta que vem de imediato, enquanto não condicionada corretamente pelo tempo e adaptação, é realmente perturbadora. O período de adaptação para realizar esse potencial da consciência é comparável ao novo chapéu e ao novo sapato. Não sabendo que a consciência sempre está se projetando nas condições ao seu redor, assim como a mulher de Ló, você constantemente olha para trás na direção do seu problema, e novamente fica hipnotizado pela sua naturalidade aparente. Prestem atenção às palavras de Jesus. Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo. Mateus 16, versículo 24. Segue-me, e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Mateus 8, versículo 22. Seu problema pode ter lhe deixado tão hipnotizado pela sua aparente naturalidade e realidade, que você acha difícil de vestir-se com um novo sentimento, a consciência do seu Salvador. Você deve vestir esta veste se você deseja ter resultados. O alicerce, a consciência, que muitos construtores ignoram, é o princípio de toda construção, e outra fundação, nenhum homem pode estabelecer. Capítulo 10. Para aquele que tem. Assim sendo, se atente pois ao que escutais, porque para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Lucas 8, versículo 18. A Bíblia é o maior livro psicológico já escrito, e adverte ao homem para que ele tome conta daquilo que ele ouve. E então, junto a este aviso, segue a indicação: para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Embora muitos vejam esta afirmação como um dos mais cruéis e injustos dos ditos atribuídos a Jesus, ainda assim continua a ser uma lei justa e misericordiosa, com base no princípio imutável da expressão da vida. A ignorância do homem quanto à existência da lei não o justifica, e nem o exime das suas consequências. A lei é imparcial, e portanto não faz distinção de pessoas. O homem é avisado a ser seletivo ao que ouve e aceita como verdade. Tudo que o homem aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência, e será, a seu tempo, usado como prova ou contestação. A audição perceptiva é o principal meio através do qual o homem registra essas impressões. Um homem deve se disciplinar a ouvir apenas o que ele quer ouvir, não importa se os boatos ou as evidências de seus sentidos indicarem o contrário. Conforme ele condicionar a sua audição perceptiva, ele reagirá apenas àquelas impressões que ele escolher. Esta lei nunca falha. Plenamente condicionado, o homem se torna incapaz de ouvir algo diferente daquilo que possa contribuir para o seu desejo. Deus, como você descobriu, é esta consciência incondicionada que te proporciona tudo o que você está ciente de ser. Estar ciente de ser ou de ter algo, significa ser, ou ter, aquilo que você está ciente de ser. Todas as coisas se baseiam sobre este princípio imutável. É impossível que algo seja diferente daquilo que você está consciente de ser. Para aquele que tem, aquilo que ele está consciente de ser, mais será dado. Seja bom, mau ou indiferente. Não importa. O homem recebe multiplicado centenas de vezes aquilo que ele está ciente de ser. De acordo com esta lei imutável, para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Você só pode ampliar aquilo que você está consciente de ser. Todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo entre todos os homens, mas, em pouco tempo, esta divisão igualitária voltaria a ser desproporcional, como originalmente. A riqueza logo encontraria o seu caminho de volta para os bolsos daqueles de quem ela foi tirada. Ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm, reconheça esta lei imutável da expressão. Conscientemente, afirme-se ser como você deseja ser. Uma vez definida, com sua afirmação conscientemente estabelecida, continue nesta confiança, até que a recompensa seja recebida. Tão certo como o dia segue a noite, qualquer atributo conscientemente declarado se manifestará. Assim,
Aquilo que para o mundo ortodoxo adormecido é uma lei injusta e cruel, se torna para o iluminado uma das verdades mais justas e misericordiosas já declaradas. Eu vim não para destruir, mas para cumprir. Mateus 5, versículo 17. Na verdade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é resultado de uma mudança de consciência. A consciência sempre preenche completamente o estado em que ela habita. O estado do qual a consciência se desvincula, parece para aqueles não familiarizados com esta lei, ficar destruído. No entanto, isto é apenas uma preparação para um novo estado de consciência. Afirme-se ser aquilo que você quer que seja completamente realizado em sua vida. Nada será destruído. Tudo será cumprido. Para aquele que tem, mais será dado. Capítulo 11. O simbolismo do Natal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. Uma das declarações mais controversas no Novo Testamento se diz respeito à Virgem Concepção e o subsequente nascimento de Jesus, uma concepção feita sem o envolvimento do homem. Está escrito que a Virgem concebeu um filho sem a ajuda do homem, então secretamente e sem esforço, deu à luz a sua concepção. Esta é a base sobre a qual repousa toda a cristandade. Se por um lado o mundo cristão é orientado a acreditar nesta história para que o homem creia no impossível, e para poder expressar plenamente a sua grandeza, pelo outro, cientificamente, o homem acaba se inclinando a descartar a Bíblia inteira por ser irreal, porque a razão não permitirá que ele acredite que o nascimento através de uma virgem seja fisiologicamente possível. Porém, a Bíblia é uma mensagem da alma, e deve ser interpretada psicologicamente, se o homem quiser descobrir a sua verdadeira simbologia. O homem deve ver esta história como um grande drama psicológico, ao invés de um relato sobre fatos reais. Ao fazê-lo, ele irá descobrir que a Bíblia se baseia em uma lei, que, se auto-aplicada, resultará em uma manifestação da expressão, transcendendo a realização dos seus sonhos mais sutis. Para aplicar esta lei da autoexpressão, o homem deve se desenvolver e se autodisciplinar para manter o fundamento que todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. As principais datas destacadas no Novo Testamento, ou seja, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, foram marcadas cronologicamente para coincidir com certos fenômenos astronômicos. Os sábios que registraram esta história notaram que, em determinadas estações do ano, alterações benéficas na Terra coincidiram com mudanças astronômicas no céu. Ao escrever este grande drama psicológico, eles personificaram a história da alma como se fosse a biografia do homem. Baseado nestas mudanças cósmicas, eles dataram o nascimento e a ressurreição de Jesus, de forma que estas datas também comunicassem e transmitissem essas mesmas alterações benéficas, a fim de que elas também ganhassem lugar psicologicamente na consciência do homem que segue a lei. Mesmo para aqueles que não conseguem entender isso, a história do Natal é uma das mais belas histórias já contadas. Quando desvendada à luz de sua simbologia e sabedoria, ela revela como se realiza o verdadeiro nascimento para todas as manifestações no mundo. Este nascimento virginal foi registrado como ocorrido em 25 de dezembro, ou, como algumas sociedades o celebram, na véspera de Natal, à meia-noite do dia 24 de dezembro. Os sábios estabeleceram esta data para marcar o nascimento de Jesus, porque ela coincide com os grandes benefícios que ocorrem na Terra, devido a uma importante mudança astronômica que ocorre no planeta. As observações astronômicas que levaram os autores desta história a usar estas datas foram todas feitas a partir do hemisfério norte. Assim, do ponto de vista astronômico, elas são inversamente proporcionais a partir das latitudes do hemisfério sul. No entanto, como esta história foi registrada no norte, suas observações, referências e eventos, nestas datas, só podem ser vistas fisicamente a partir deste hemisfério. O homem desde cedo descobriu que o Sol desempenha um papel muito importante na sua vida, e que sem o Sol, a vida física como ele conhece, não existiria. Então, essas datas mais importantes na história da vida de Jesus se baseiam na posição do Sol, conforme visto da Terra a partir das latitudes do norte.
Depois que o Sol atinge o seu ponto mais alto nos céus, em junho, ele começa a cair gradualmente para o sul, levando com ele a vida do mundo vegetal. Então, quando se chega o inverno, em dezembro, quase tudo na natureza está aquietado, estéril e até mesmo congelado pelo frio. Se o Sol continuasse a descer para o sul, toda a natureza poderia ser congelada até a morte. No entanto, em 25 de dezembro, o Sol começa o seu grande movimento de retorno em direção ao norte, trazendo com ele novamente o calor da vida para o mundo, junto com a promessa da salvação. A cada dia que o Sol nasce mais alto nos céus, o homem ganha a confiança de ser salvo da morte pelo frio e pela fome, pois ele sabe que enquanto o Sol se mover para o norte e atravessar o Equador, toda a natureza se erguerá com ele novamente, e que assim ela será ressuscitada de seu longo sono de inverno. Apesar do Sol ainda não ter nascido, todos os dias começam a partir da meia-noite, e como o Sol nasce no leste, oriente, e se põe no oeste, ocidente, os antigos diziam que o dia nascia a partir da constelação que à meia-noite ocupava o horizonte leste. Na véspera de Natal, ou à meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação que aparece neste horizonte é a constelação de Virgem. Então, por isso foi escrito que o Filho e Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Também foi registrado que esta Virgem Mãe estava viajando durante toda a noite, e que ela parou em uma pousada, onde foi dado a ela o único lugar disponível para passar a noite, que ficava na manjedoura entre os animais, e lá, onde os animais eram alimentados, os pastores encontraram a criança sagrada. Os animais no meio dos quais a Virgem Santíssima foi alojada, são os animais das constelações do zodíaco. E neste constante rodízio secular das constelações do zodíaco, está a Virgem, e no movimento que a Terra realiza entre estas constelações que levam um ano completo, toda meia-noite, no dia 24 de dezembro, a constelação de Virgem aparece no horizonte leste, onde o Sol e Salvador do mundo começa sua jornada em direção ao norte. Psicologicamente, este nascimento ocorre no homem no dia em que ele descobre que a sua consciência é o Sol e o Salvador do seu mundo. Quando o homem descobrir o significado desta afirmação psicológica, eu sou a luz do mundo, ele vai perceber que seu eu sou, ou a sua consciência, é o sol da sua vida, o sol que irradia a luz e lhe permite ver as imagens sobre a tela do espaço. Estas imagens são a semelhança daquilo que ele, como homem, é consciente de ser. Assim, essas qualidades e atributos que parecem se mover sobre a tela do seu mundo, são realmente projeções desta luz interior. As incontáveis esperanças e ambições não realizadas são as sementes que estão enterradas dentro da consciência, ou ventre virgem de cada homem. E lá, elas permanecem como as sementes da terra, presas no solo congelado do inverno, esperando que o sol se mova para o norte, e que o homem volte a reconhecer a posição que ele realmente possui. Ao retomar este conhecimento, ele se moverá para o norte, através do reconhecimento do seu verdadeiro ser, afirmando: Eu sou a luz do mundo. Quando o homem descobrir que a sua consciência, o Eu sou, é Deus, o Salvador do seu mundo, ele será como o sol em direção ao norte. Todas as suas ambições e desejos ocultos serão aquecidos e estimulados com o nascimento do conhecimento de seu verdadeiro eu. Ele vai afirmar que ele é aquilo que até então ele pretendia ser. Sem a participação de qualquer homem, ele irá definir-se conforme tudo o que ele deseja expressar. Ele vai descobrir que o Eu Sou é a Virgem que dá à luz sem o auxílio do homem, e que todas as suas autoconcepções, quando fixadas e sentidas na consciência, serão facilmente incorporadas como realidades vivas em seu mundo. O homem um dia irá perceber que todo este drama ocorre em sua consciência, que a sua consciência incondicionada, o Eu Sou, é a Virgem Maria, desejando por expressão, que através desta lei da autoexpressão, ele pode se definir de acordo com aquilo que ele deseja expressar, e que sem a ajuda ou cooperação de ninguém, ele irá expressar o que ele conscientemente tem alegado ou definido sobre si mesmo. Ele então irá entender o porquê que o Natal é fixado em 25 de dezembro, enquanto que a Páscoa é uma data variável, porquê que toda a cristandade se baseia na Virgem Concepção, e descobrirá que a sua consciência é o ventre virgem, ou a noiva do Senhor, sendo auto-impregnado através de impressões, para que, então, sem nenhuma assistência,
Ele consagre estas impressões como expressões em sua vida. Capítulo 12. O momento da crucificação e da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. João 11, versículo 25. O mistério da crucificação e ressurreição é tão interligado que, para serem totalmente entendidos, os dois precisam ser explicados juntos, pois um determina o outro. Este mistério é simbolizado na Terra nas celebrações da Sexta-feira Santa e da Páscoa. Você já deve ter observado que as datas destes eventos, anunciados todos os anos pela Igreja, não têm um dia fixo, assim como ocorre com as outras celebrações e dias santos. Porém, a data da Páscoa muda todos os anos, caindo em qualquer dia entre 22 de março e 25 de abril. Se você ainda não sabe, o dia da ressurreição é determinado desta maneira. O primeiro domingo após a lua cheia que ocorre em Áries é celebrado como a Páscoa. O período em que o Sol nasce alinhado com a constelação de Áries começa no dia 21 de março e termina aproximadamente no dia 19 de abril. A entrada do Sol em Áries marca o início da primavera no hemisfério norte. A Lua, em seu ciclo mensal ao redor da Terra, formará em algum momento, entre os dias 21 de março e 25 de abril, uma oposição ao Sol. Esta oposição é o que chamamos e vemos como uma lua cheia. O primeiro domingo que ocorre após este fenômeno dos céus é comemorado como Páscoa, e a sexta-feira anterior a este dia é celebrada como Sexta-feira Santa. A variação entre estas datas diz ao observador para que procure uma interpretação diferente daquelas que são comumente aceitas. Pois a variação destas datas não marcam exatamente o dia da morte, e nem o dia da ressurreição de alguém que tenha vivido na Terra. A estação do ano conhecida como primavera chega quando o Sol, em seu movimento ao norte, em vista da Terra, ultrapassa a linha imaginária que o homem chama de Equador. Então os antigos diziam que ao passar pelo Equador, o Sol era crucificado para que o homem pudesse viver. Este evento é significativo, pois, assim que ele ocorre, toda a natureza começa a ressurgir, ou ressuscitar do longo sono de inverno. Portanto, pode-se concluir que esta manifestação da natureza, que ocorre nesta época do ano, é diretamente relacionada a esta passagem. Assim, ao passar pelo Equador, acreditava-se que o Sol derramava o sangue da vida sobre a Páscoa, que significa passagem. Se estes dias marcassem a morte e a ressurreição de um homem, eles teriam que ser dias fixos, eles teriam que cair na mesma data, todos os anos, assim como todos os outros eventos históricos que possuem datas fixas, mas, obviamente, este não é o caso. Estas datas não foram destinadas para marcar as celebrações da morte e ressurreição de Jesus. As Escrituras são dramas psicológicos e só revelarão o seu significado quando elas forem interpretadas psicologicamente. Estas datas são ajustadas para coincidir com a mudança cósmica que ocorre nesta época do ano, marcando a morte de um período antigo, e o início ou o renascer de um novo ciclo, a partir da primavera. Estas datas também simbolizam a morte e ressurreição do Senhor, mas este Senhor não é um homem, é a sua consciência de ser. Está escrito que ele deu a sua vida para que você pudesse viver. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, versículo 10. A consciência em si morre ao desligar-se daquilo que ela está consciente de ser, de modo que ela possa viver para aquilo que ela deseja ser. A primavera é a época do ano quando milhões de sementes, que durante todo o inverno apenas se mantinham enterradas no chão, de repente brotam e ganham visibilidade, para que assim o homem possa viver, e por ser uma crucificação e ressurreição anual da natureza. Este drama é vivenciado na época da primavera, mas na verdade, ele pode acontecer a todo o tempo. Neste caso, o que deve ser crucificado é sua consciência de ser. A cruz é sua concepção de si mesmo. A ressurreição é a ascensão à visibilidade de uma nova concepção de si mesmo. Longe de ser um dia de luto, a Sexta-feira Santa deve ser um dia de alegria, pois não pode haver ressurreição ou uma nova expressão a menos que haja primeiro uma crucificação. A coisa que deve ressuscitar no seu caso é o que você deseja ser. Para fazer isso, você deve sentir-se ser a coisa desejada. Você deve se sentir:
Eu sou a ressurreição e a vida do meu desejo. Eu sou. A sua consciência de ser é o poder de ressuscitar e de tornar vivo aquilo que, em sua consciência, você deseja ser. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Os dois em concordância são você, sua consciência, e objeto do seu desejo, a consciência desejada. Quando esse acordo for atingido, a crucificação é concluída. Os dois fizeram o cruzamento para a passagem de um estado para outro. Eu sou, e estou, com esta consciência. Você e esta nova consciência de ser, juntaram-se e agora são um. Agora eu estou pregado e amarrado na crença de que eu sou esta fusão. O eu sou, ou Jesus, está pregado nesta cruz. O sentimento é o prego cravado que os une à cruz. A união de estados agora está consumada, e o resultado será o nascimento de uma criança ou a ressurreição do filho, que dará testemunho de seu pai. A consciência está unida ao que ela é consciente de ser. O mundo da expressão é a criança confirmando esta união. No dia em que você deixar de ser consciente de ser o que você agora está consciente de ser, neste dia, o filho ou a expressão deve morrer e retornar ao seio do pai. A consciência se informa e se enface. Todas as expressões são os resultados destas uniões psicológicas. Então os sacerdotes estão corretos quando dizem que os verdadeiros casamentos são feitos no céu, e só podem ser dissolvidos no céu. Mas deixe-me esclarecer esta afirmação, dizendo-lhe que o céu não é uma localidade, é um estado de consciência. O reino dos céus está dentro de você. No céu, em sua consciência, Deus é tocado por aquilo que ele está ciente de ser. Quem me tocou? Pois percebo que de mim emanou poder. Lucas 8, versículo 46. No momento que este toque, sentimento, for percebido, ele irá desabrochar para fora de mim ganhando visibilidade. No dia que o homem sentir, eu sou livre, eu sou rico, eu sou forte, Deus, o eu sou, é tocado ou crucificado por essas qualidades ou virtudes. Os resultados de tal toque ou passagem será visto no nascimento ou na ressurreição das qualidades sentidas, pois o homem deve ter confirmação visível de tudo o que ele é consciente de ser. Agora você vai saber por que o homem ou manifestação sempre é feito à imagem e semelhança de Deus. A sua consciência visualiza e projeta tudo o que você está ciente de ser. Eu sou o Senhor, e além de mim não há Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Você deve se manter inabalável na crença de que você é aquilo que você deseja ser. Antes que você tenha alguma prova visível daquilo que você afirma, você deve, com uma profunda convicção daquilo que você firmemente sente em seu interior, saber que você é o que você sente. E, portanto, sem esperar pela confirmação dos seus sentidos, você poderá declarar: está consumado. Então, com uma fé nascida do conhecimento desta lei imutável, você deve permanecer como um morto sepultado, ou seja, você deve repousar e se manter imóvel na confiança em sua convicção, de que você vai ressuscitar as qualidades que você inabalavelmente sente dentro de você. Tópico: a cura da mulher no caminho. E Jesus ressuscita a filha de Jairo. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até a sua casa. Pois ele tinha uma filha única com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E, enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Nas proximidades, estava certa mulher que, havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus, por trás, e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a sua hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negaram, Pedro ponderou: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme. E ainda assim, desejas saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria como ela passar despercebida,
aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E, diante de todo o povo, declarou o motivo pelo qual o tocará daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: Filha, a tua fé te curou, vai, e segue o teu caminho em perfeita paz. Jesus ainda falava quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando a Jairo: Tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir tais notícias, Jesus declarou a Jairo: Não temas, tão somente crê, e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João, Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disto, Jesus os encorajou: Não chore. Ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza de que ela estava morta. Entretanto, ele a tomou pela mão, e em voz alta, lhe ordenou: Menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou, e ele mandou que lhe dessem algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, contudo, Jesus lhes ordenou para que não contassem a ninguém o que se passará ali. Lucas 8, versículos 41 ao 56. Capítulo 13. Impressões. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério: nem todos adormeceremos, mas certamente, todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal, se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Devorada, pois, foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, versículos 49 ao 54. Sua consciência, ou o seu eu sou, é o potencial infinito onde as suas impressões são feitas. As impressões são estados definidos impregnados no eu sou. Sua consciência, o eu sou, pode ser comparada a uma fita virgem, que, em seu estado virgem, é potencialmente limitada. Nesta fita você pode impressionar ou gravar uma mensagem de amor, ou uma declaração de ódio, uma sinfonia maravilhosa, ou um jazz discordante. Não importa qual seja a natureza da impressão, o eu sou, sem questionar, voluntariamente receberá e armazenará todas as suas impressões. O eu sou, a sua consciência, vem sido tratado pelo homem como referido em Isaías 53. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos, nada havia em seu aspecto físico, pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem das lamentações, e experimentou todo o seu sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes desviam o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as carregou com as nossas dores, e nós o julgamos como culpado, castigado e oprimido por Deus. Mas de fato, ele foi ferido por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos propiciou a paz, caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas, fomos curados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Isaías 53.
versículos 2 ao 7. Sua consciência incondicionada é impessoal, ela não faz distinção de pessoas. Sem questionar ou sem realizar esforço, ela expressa automaticamente cada impressão que nela é registrada. Ela não se opõe a qualquer impressão que é imposta sobre ela, e embora ela seja capaz de receber e expressar qualquer estado definido, ela sempre continua a ser uma fonte imaculada de potencial ilimitado. O eu sou é a base sobre a qual repousa o seu estado definido, ou sua concepção de si mesmo, mas ele não é definido por, e nem é dependente, desses estados definidos. Seu eu sou não se expande nem se contrai, nada se altera ou se adiciona a ele. Antes de qualquer estado já definido, ele existia. Quando todos os estados deixarem de ser, ele existirá. Todos os estados definidos ou concepções de si mesmo são expressões transitórias do seu ser eterno. Sentir ou ter uma impressão, neste caso, significa sentir algo interiormente. Todas as expressões são resultados de impressões. Apenas quando você declarar ser o que você deseja ser, você expressará tais desejos. Deixe que todos os desejos se tornem impressões de qualidades que existem, e não qualidades que existirão. Eu sou, sua consciência, é Deus, e Deus é a plenitude de tudo, o eterno agora, o eu sou. Não projete o seu pensamento no amanhã, pois as expressões de amanhã são determinadas pelas impressões de hoje, o agora. É o tempo oportuno. O reino dos céus está próximo. Jesus, a salvação, disse: Eis que estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Sua consciência é o Salvador que sempre está com você, mas, se você negar a Ele, Ele também negará a você. Você nega a Ele quando você diz que Ele um dia retornará, assim como hoje milhões de pessoas pregam que chegará o dia da salvação. Isto é o mesmo que dizer: nós não estamos salvos. Você deve parar de procurar pelo Salvador que está por vir e que retornará, e começar a afirmar que você já está salvo, e os sinais lhe seguirão de acordo com a sua reivindicação. Quando perguntaram à viúva: O que tens em casa? Ela respondeu de forma substancial. Sua resposta foi: algumas jarras de azeite. Algumas jarras de azeite podem se transformar em uma fonte de azeite, se contempladas da maneira correta em sua consciência. Ao declarar que eu terei jarras de azeite e alegria, é o mesmo que confessar que eu não a tenho. Essas impressões de escassez produzem escassez. Deus, a sua consciência, não faz distinção de pessoas. Ele é totalmente impessoal. Deus, esta sabedoria de toda a existência, recebe impressões, qualidades e atributos que definem a sua atual consciência. Cada desejo seu existe por causa de uma necessidade sua. As suas necessidades, sejam elas reais ou não, serão automaticamente supridas quando elas forem aceitas com intensidade de propósito que seja suficiente para se definir um desejo. Sabendo que a sua consciência é Deus, você deve olhar para cada desejo como a palavra de Deus, que é o mesmo que lhe dizer: Deixai-vos, pois, o homem, cujo fôlego está em suas narinas, pois, em que ele mesmo pode se confiar. Isaías 2. Versículo 22. Nós sempre somos aquilo que está definido em nossa consciência. Nunca diga: eu serei isto ou aquilo. De agora em diante deixe que todas as suas afirmações sejam: eu sou o que sou. Antes de pedir, já fomos atendidos. A solução para qualquer problema está associada ao seu desejo óbvio. Cada problema automaticamente produz um desejo como solução. O homem foi educado na crença de que os seus desejos são as coisas contra as quais ele deve lutar. Em sua ignorância, ele nega o seu Salvador, que está constantemente batendo à porta da sua consciência e pedindo para entrar. Eu sou a porta. Por acaso o teu desejo não te salvaria do seu problema se ele fosse realizado? Deixar o seu Salvador entrar é a coisa mais fácil do mundo. Para ele entrar, você deve aceitá-lo. Se você está consciente de um desejo, este desejo é algo no qual você está ciente agora. O seu desejo, embora invisível, deve ser afirmado por você como se já fosse algo real. Deus chama as coisas que não são vistas, como se já fossem.
Romanos 4, versículo 17. Alegando que eu sou algo que eu desejo, eu deixo o meu Salvador entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Cada desejo seu é uma batida do Salvador à sua porta. Esta batida qualquer homem consegue escutar. Porém, o homem só abre a porta quando ele afirma: Eu sou o que eu desejo ser. Assegure-se que você deixará o seu Salvador entrar. Deixe que aquilo que você deseja ser seja gravado em você, até que você fique impressionado com a presença do seu Salvador. Assim, então, você poderá proferir o grito de vitória: Está consumado. Capítulo 14. A verdadeira circuncisão. Nele também foste circuncidados, não por intermédio das mãos humanas, mas pela circuncisão feita por Cristo. Colossenses 2, versículo 11. A circuncisão é a operação que remove o manto que esconde a face da criação. A circuncisão física nada tem a ver com a espiritual. O mundo inteiro poderia ser circuncidado fisicamente e ainda continuaria imundo e cego, e liderado por cegos. Os circuncidados espiritualmente tiveram o manto da escuridão removido, e reconhecem-se a si mesmos como sendo Cristo, a luz do mundo. Deixe-me agora executar uma operação espiritual em você. A circuncisão é realizada no 8º dia após o nascimento, não porque este dia tem um significado especial, ou porque de qualquer forma difere de outros dias, mas sim porque o 8º algarismo é representado por uma figura que não tem nem começo e nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o número 8 como uma ligação do interno ao externo, o elo onde se origina o mistério da criação. Então, o segredo da operação no 8º dia está em manter-se de acordo com a natureza deste ato, que é realizado para revelar a face eterna da criação, esta força imutável, de onde todas as coisas começam e terminam, e que ainda continuará a ser eterna, mesmo quando todas as coisas deixarem de existir. Esta força misteriosa é a sua consciência de ser. Neste exato momento, você está ciente de sua existência, e você está ciente de existir como pessoa. A sua pessoa é o manto que te esconde do ser que você é realmente. Pois, antes de qualquer coisa, primeiro você é consciente de existir, depois é que você vem a ser consciente de ser homem. Depois que o manto do homem é colocado sobre a sua face, é que você passa a se tornar consciente de ser um membro de uma certa família, de uma nação, etnia, credo, e etc. O manto a ser removido na circuncisão espiritual é o manto do homem. Mas antes que isso possa ser feito, você deve cortar as suas aderências de raça, nação, família e assim por diante. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e mestre, mas somente Cristo, que está em tudo, e é tudo. Colossenses 3, versículo 11. Você deve deixar pai, mãe e irmão, para seguir-me. Para isso, você deve parar de identificar-se com estas divisões e concepções, tornando-se indiferente a tais rótulos. A indiferença é a faca que corta. O sentimento é o laço que une. Quando você conseguir olhar para a humanidade como uma grande irmandade sem distinção de raça ou credo, então você saberá que você se separou destas aderências. Ao cortar estes laços, tudo que o ainda separará de seu verdadeiro ser é sua crença de que você é homem. Para remover este último manto, você deve abandonar a sua concepção de si mesmo como homem, reconhecendo apenas a existência do seu ser. Em vez da consciência de que eu sou homem, deixe que exista apenas o eu sou, sem face, sem forma e sem imagem. Você estará espiritualmente circuncidado quando a consciência do homem for removida, e a consciência incondicionada de ser for revelada como a eterna face da criação, uma presença onisciente sem rosto e sem forma. Então, descoberto e despertado, você irá conhecer e declarar: Eu sou Deus, e além de mim, esta consciência, não há outro. Este mistério é contado simbolicamente na história bíblica de Jesus quando ele lavou os pés dos seus discípulos.
No 13º capítulo de João está registrado que Jesus colocou de lado suas vestes e pegou uma toalha e cingiu-se com ela. Então, depois de lavar os pés dos discípulos, ele lhes limpou com a toalha que o estava cingindo. Pedro recusava aceitar que o mestre lavasse os seus pés, por achar-se indigno desta honra, mas lhe foi dito que, a menos que os seus pés fossem lavados, ele não teria parte alguma com Jesus. Então, ao ouvir isso, ele rogou: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou, não necessita lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. O senso comum diz a você, leitor, que um homem não pode ficar completamente limpo só porque os seus pés foram lavados. Com isso, você pode descartar esta história e considerá-la fantasiosa, ou, então, você pode procurar pelo significado por detrás dela. Todas as histórias da Bíblia são um drama psicológico que ocorre na consciência do homem, e esta não é uma exceção. Esta lavagem dos pés dos discípulos é uma história oculta da circuncisão espiritual, ou da revelação dos segredos do Senhor. Jesus representa o Senhor. Foi dito a você que o nome do Senhor é Eu Sou, Jesus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Isaías 42, versículo 8. A história afirma que Jesus estava nu, exceto por uma toalha que cobria a sua cintura, ou os seus segredos. Jesus, ou o Senhor, simboliza sua consciência de ser, cujos segredos estão escondidos pela toalha, a concepção do homem. Os pés simbolizam o entendimento que deve ser lavado pelo Senhor, para que todas as crenças humanas ou concepções de si mesmo sejam limpas. Quando a toalha é removida para secar os pés, os segredos do Senhor são revelados. Em suma, a remoção da crença de que você é homem, revela em sua consciência a face da criação. O homem é a pele que esconde a face do Criador. Eu sou o Senhor escondido pelo manto do homem. Capítulo 15. O intervalo de tempo. Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou para preparar-vos lugar, e se eu for para vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E, para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão através de mim. Se vós conheceis a mim, também conheceis a meu Pai, e desde já o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe. Quem viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das suas próprias obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14, versículos 1 ao 15. O em mim, em quem você deve acreditar, é a sua consciência, o eu sou, pois este é Deus. Esta é também a casa do Pai, que contém dentro de si todos os possíveis estados de consciência. Cada estado condicionado da consciência é chamado de morada. Este diálogo sempre acontece dentro de si mesmo. O seu eu sou, a consciência incondicionada, é o Jesus Cristo que fala ao ser condicionado, ou a consciência de João da Silva. A afirmação, eu sou João, do ponto de vista espiritual, refere-se a duas pessoas, ou seja, Cristo, o eu sou, e João. Então eu vou preparar um lugar para você, movendo o seu estado de consciência atual para o estado desejado.
Esta é uma promessa do seu Cristo, ou a sua consciência de ser, a sua atual concepção de si mesmo, avisando que você vai deixar sua consciência atual para se apropriar de outra. O homem é tão escravo do tempo, que, quando ele se apropria de um estado de consciência que ainda não é visto pelo mundo, se esse estado apropriado não se expressar imediatamente como realidade, o homem logo perde a fé em sua reivindicação, e então ele imediatamente a descarta, e retorna ao seu antigo estado estático de ser. Devido a esta limitação do homem, eu vejo ser muito útil se determinar um intervalo de tempo ao se fazer esta jornada à mansão preparada. Espera-me um pouco mais, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Jó 36, versículo 2. Nós temos em catálogo todos os diferentes dias da semana, meses e estações do ano. Sendo assim, por que você e eu frequentemente costumamos dizer: hoje o dia está parecendo domingo, ou parece segunda-feira, ou parece sábado, e etc. Isto é prova concreta de que você e eu temos sentimentos associados ao passar do tempo, aos eventos e aos diferentes dias, meses e estações do ano. Por causa desta associação, nós podemos, a qualquer hora, viver conscientemente no dia ou período que nós escolhermos. Não defina esse intervalo egoisticamente em dias e horas, só por você estar ansioso para recebê-lo. Simplesmente permaneça na convicção de que o seu desejo está consumado, e ele será cumprido. O tempo é um intervalo puramente relativo, e neste caso ele deve ser ignorado completamente. Esta capacidade de habitar em qualquer ponto no tempo, nos permite aproveitar o tempo a favor da nossa jornada para a morada desejada. Agora eu, a sua consciência, vou a um ponto no tempo para preparar-vos um lugar. E se eu for a tal ponto no tempo, para vos preparar este lugar, eu retornarei outra vez ao ponto do tempo de onde parti, e então vos tomarei para levá-lo comigo ao lugar que está preparado, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deixe-me dar um exemplo desta jornada. Suponha que você tenha um intenso desejo. Assim como a maioria dos homens que são escravizados pelo tempo, você pode sentir que você possivelmente não poderia realizar um desejo tão grande num intervalo limitado. Mas admitindo que todas as coisas são possíveis para Deus, acreditando que Deus seja o eu dentro de você, a sua consciência de ser, você pode dizer: como João da Silva, não posso fazer nada, mas sendo todas as coisas possíveis a Deus e sabendo que Deus é minha consciência de ser, eu posso realizar o meu desejo em pouco tempo. Como esse meu desejo será realizado, como João da Silva, não sei, mas pela lei que governa a minha existência eu sei que será. Com esta crença firmemente estabelecida, decida o que seria um intervalo de tempo relativamente racional, no qual esse desejo possa ser realizado. Novamente, deixe-me lembrá-lo para que você não reduza esse intervalo de tempo só por você estar ansioso para receber o seu desejo. Determine um intervalo que seja natural. Ninguém pode te dizer qual é o intervalo de tempo necessário. Só você pode dizer o que seria um intervalo de tempo natural para você. O intervalo é relativo, ou seja, dois indivíduos nunca iriam estipular a mesma medida de tempo para a realização de seus desejos. O tempo sempre está condicionado à percepção do homem sobre si mesmo. Ter confiança em si mesmo, de acordo com o condicionamento da sua consciência, sempre resulta em uma redução do intervalo de tempo. Se você fosse acostumado a grandes realizações, você se daria um intervalo de tempo menor do que um homem acostumado com o fracasso daria para si mesmo para realizar um desejo. Se hoje for quarta-feira, e você decidiu que seria perfeitamente viável realizar o seu desejo no próximo domingo, então, domingo se tornará o ponto no tempo no qual você deverá se projetar. Para fazer esta projeção, você deve sair da quarta-feira e partir para o domingo. Para conseguir isso, simplesmente sinta que é domingo. Comece a ouvir os sinos da igreja, comece a sentir a tranquilidade desse dia, e todas as coisas que representam o domingo para você. Na verdade, acredite que é domingo. Quando isso for alcançado, sinta a alegria de ter recebido aquilo que, na quarta-feira, era apenas um desejo. Sinta a completa emoção de ter recebido, e em seguida, retorne para a quarta-feira, o ponto no tempo do qual você deixou para trás. Fazendo isso,
Você cria um vácuo na consciência, ao mover-se de quarta a domingo. A natureza abomina vácuos, e se apressa para preenchê-los, formando assim um molde à semelhança daquilo que potencialmente o criou, ou seja, a alegria de ter realizado seu desejo definido. Conforme você retornar para a quarta-feira, você será preenchido com uma alegre expectativa, porque você estabeleceu a consciência daquilo que deverá tomar lugar no domingo seguinte. À medida em que você segue o intervalo de quinta, sexta e sábado, nada te perturbará, independentemente das condições, porque uma vez que você predeterminou o que você será após o sábado, esta convicção permanecerá inabalável. Tendo ido antes e preparado o lugar, e tendo retornado ao estado de João da Silva, agora você deve levá-lo com você para o lugar que você preparou através do tempo, para que ele possa compartilhar a sua alegria com você. Para que onde eu estiver, estejais vós também.